Boa tarde. Nosso grupo é composto pela Alexia, pela Luíse e por mim, Nicole, e a gente vai falar sobre o transtorno dissociativo de identidade. No nosso trabalho, nós vamos falar sobre a definição, a origem, a incidência, as principais características e os tratamentos da doença. A definição. O transtorno de identidade dissociativo ele é caracterizado pela presença de duas ou mais identidades distintas ou estados de personalidade que recorrentemente assumem o controle do comportamento do indivíduo. É acompanhado de uma incapacidade de recordar informações pessoais importantes, cuja extensão é demasiadamente abrangente para ser explicada pelo esquecimento normal. Sobre a origem. Ao longo da história, o que a gente chama de TDI adquiriu muitas facetas de acordo com a época analisada, indo desde possessão demoníaca até o diagnóstico de histeria e múltiplas personalidades no século XIX. Durante as décadas de 70 e 80, o tema de TDI esteve em alta e surgiram diversas pessoas diagnosticadas, mas tiveram épocas em que era considerado caso raro, ou também teve muita confusão com o transtorno de borderline e esquizofrenia. O consenso é de que o transtorno é causado por um abuso ou trauma sofrido principalmente na infância. Esse transtorno ele se tornou um diagnóstico oficial da Associação Americana de Psiquiatria somente em 1980, o que é relativamente recente. Incidência. Não se sabe ao certo quantas pessoas sofrem de transtorno dissociativo de identidade. Segundo Madeleine Medeiros, coordenadora da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, 1% da população brasileira tem TDI. Ela aponta que o aspecto cultural dificulta o diagnóstico. Sem dúvidas, o TDI acaba não sendo visto como uma demanda para a psiquiatria, mas para a religião. Características. As características são a existência de duas ou mais identidades ou personalidades diferentes, cada uma com o seu modo de interpretação e relação com o meio a qual está inserida. Essas personalidades perturbam a identidade, o comportamento, a consciência, a memória, a percepção, a cognição e os sentidos da pessoa. Os sintomas não ocorrerão devido ao uso de qualquer substância, como álcool ou drogas. Dentre as principais, a amnésia está presente no TDI, como falhas de memórias de eventos pessoais passados. Por exemplo, a pessoa pode não se lembrar de certos períodos da infância ou adolescência. Os eventos rotineiros atuais e a memória diminuem em habilidades abrangentes. Por exemplo, uma pessoa pode esquecer temporariamente de como usar um computador. Há evidências de coisas que elas fizeram, mas não se lembram. Essa pessoa pode sentir que desapareceu por um tempo. Após o início da amnésia, uma pessoa pode encontrar itens em sua casa ou amostras de caligrafia que não podem ser explicadas ou reconhecidas. Ela pode descobrir que está em um lugar diferente daquele onde se lembra da última vez que esteve lá, e não sabe por que a levou e como foi parar lá. A pessoa pode não ser capaz de se lembrar do que fez ou explicar a mudança de comportamento. Dentre outras características estão a alucinação e outros transtornos. Eles podem ouvir vozes de outras identidades, assim como apresentar outros tipos de alucinações, como visuais, táteis, de olfato ou paladar. Os sintomas podem ser diagnosticados erroneamente como esquizofrenia. Porém, o TDI apresenta tais sintomas como se existisse uma identidade alternativa dentro de sua mente. Por exemplo, uma pessoa quer chorar usando seus olhos. Já a esquizofrenia são alucinações externas. Podem apresentar também depressão e ansiedade, episódios de automutilação e tendências suicidas. Tratamento. A principal forma de tratamento do transtorno dissociativo é a realização de psicoterapia,
com o psicólogo para ajudar o paciente a desenvolver estratégias para lidar com o estresse. As sessões são mantidas até que o psicólogo ache que o paciente é capaz de gerir as suas emoções e relações de forma segura. No entanto, geralmente não há cura definitiva para esses transtornos. Geralmente, esses indivíduos são pouco motivados para o tratamento, sendo que os traços de caráter pouco geram sofrimento para si mesmos, mas perturbam suas relações, como outras pessoas. Por esse motivo, familiares e amigos têm papel fundamental no incentivo à busca de ajuda. No entanto, estudos mostram que indivíduos com TDI procuram terapia com queixa de depressão, ansiedade de separação, transtorno do pânico e sintomas somáticos. Não existem medicamentos específicos para o tratamento dos transtornos dissociativos, mas pode ser indicado o uso de antidepressivos ou ansiolíticos para lidar com possíveis comorbidades, que podem piorar os sintomas desses transtornos. Agora a gente vai falar sobre um caso que ficou bem famoso, sobre a Chris Sizemore. Foi um dos primeiros casos a ficarem muito conhecidos. Ele ocorreu em 1950. A descoberta das doenças se deu somente quando Chris teve um bebê e uma de suas personalidades, conhecida como Eva Black, tentou matar a criança, sendo impedida por outra personalidade chamada Eva White. Chris passou muitos anos em tratamento e foram descobertas 22 personalidades bastante distintas, que acabaram se fundindo num só. A história se tornou um filme intitulado As Três Máscaras de Eva. Are you feeling well these days? I feel tired. Feel tired? You felt tired for some little time, haven't you? Yes. I see. Do you hope and expect that this will all soon be terminated? Yes. How do you feel about that? I think Jane would be the one. You feel that she will be the one? Yes. How do you feel personally about it, though? But it's just something that's got to be. Do you I feel... want to get well, and if that's the only way to get well, that's the way I want it. Do you feel that you will be in any part of it? No, I don't feel that way. Does it cause you distress? In a way, I worry about Sarah. You feel that she may not be taken care of? Yes. I see. Do you regret going, or what's your feeling about it? No, I'm tired. Could I speak with Eve Black now? Sure. Eve Black? How you feel? I feel good. Good? Why? I don't know. You I enjoyed- always feel good. Did you enjoy the trip over today? Yeah. It was disappointing, though, wasn't it? Was it? Yeah, you know, I thought we just zoomed through space and then we were just creeping along like a little caterpillar. I didn't even feel like I was moving. That's your first airplane ride? How do you like all this? I think it's real exciting, Do you? don't you? Yeah, it's very interesting. I guess it is interesting in a way. I think it's more exciting than interesting. How long have you been out? Huh? How long have you been out? Do you mean in all? Mm-hmm. Off and on all my life. All your life. You remember some things that happened in your childhood? Yes. You remember things that happened to Eve White? Mhm. I see. I know everything that happened to us. But you don't seem to have as much educational background. How is that? I guess I just wasn't interested. Why? In getting an education, you have to study. Well, somebody had to study. Not really, no. She didn't have to. Well, she did in order to get an education, didn't she? She wanted one, though, but I didn't. Why didn't you learn as she went along? I guess I just didn't pay any attention.
Where were you when she studied? I don't know. Just somewhere. Going away. But you always knew what was going on. Did you have trouble coming out? Yeah. Could I speak with Eve White a few minutes? Sure. Eve White? Feel all right? Could I speak with Jane? Jane? It is real exciting, Dr. Dickman. You enjoyed the trip over? Yes, I do. How do you feel about the future? I'm optimistic. Do you think that you will be the surviving one, or I think that's difficult to say right now. I see. Do you feel hopeful? Yes, I'd like to live. What do you feel about the little girl? Well, she seems like my own now. I've been around her quite a while. I see. You're rather looking forward to it? Yes. You don't mind the responsibilities and obligations of it? Do you have any sort of future plan for yourself? Para quem tem interesse nesse assunto, a gente recomenda bastante o filme Fragmentado. Essas são as referências bibliográficas do nosso trabalho. Obrigada.